em Educação da UFT e as perspectivas que nós temos para os próximos anos, com base nas discussões que nós temos feito nos fóruns e até mesmo nas reuniões do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFT, né, que é o novo PDI, de 2021 a 2025, e a participação de vocês nessa discussão ela é importante, porque nós vamos tratar também de indicadores da graduação e o acompanhamento ao estudante, que é um tema muito importante, né, para o desenvolvimento dos cursos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à UNIRG, né, por sediar esse evento, que já tem uma história aí no estado de Tocantins, né, o SICTEG, e nessa edição, em razão das condições que nós estamos vivendo, né, totalmente online, e que para nós tem sido uma experiência bastante positiva, né, inclusive para a gente aprender a novas estratégias, inclusive de discussão, de debate e de proposição. Agradecer às demais instituições que compõem aí essa semana integrada, né, que é tão importante para a ciência, né, para o desenvolvimento científico, tanto no que diz respeito à divulgação, como também ao debate das temáticas que estão em torno disso. E aí lançar aqui também um desafio, né, de que a gente possa discutir esses temas ligados ao ensino de graduação. Eu sou Eduardo Cesari, sou atual pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Tocantins, e atuo no curso de Pedagogia do campus de Palmas, no mestrado profissional em Educação, e o professor Ari é diretor de Políticas e Programas Educacionais da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação da UFT, é professor no curso de Ciência da Computação, e nós temos nesse trabalho, né, da gestão, tentado imprimir um pouco da inovação tecnológica no ensino da graduação, e especialmente da inovação, né, ligado às questões pedagógicas. Então, todo o trabalho, né, tanto de discussão, de debate, como de construção dessas diretrizes, né, elas estão ligadas fortemente ao desenvolvimento da graduação na UFT. Então, acho que é um momento importante para a troca de experiências, para que a gente conheça um pouco os desafios também que são enfrentados pelas outras instituições, para que a gente possa trocar experiências e melhorar, né, o trabalho de todos em relação a estas questões. Então, agradeço nesse momento, passo a palavra para o professor Ari, para que dê início, e aí a gente vai organizando aqui o debate. Bom dia. Eduardo, obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o professor Henrique, o atual diretor de Políticas e Programas Especiais em Educação, né, da UFT, vinculado à Prograde, trabalhando com o professor Eduardo, né. Nós estamos há um pouco mais de um mês, né, Eduardo, à frente da Prograde, e nós já fizemos alguns levantamentos, alguns estudos, e a palavra de ordem para a parte de programas é realmente a inovação, né? Então, a inovação é uma coisa que eu digo que já está na veia ali daquela nossa turma, principalmente ali no campus de Palmas, né? O professor Eduardo já vinha com essa ideia de inovação pedagógica, eu já trabalhava com inovação tecnológica, nós temos muitos colegas que também trabalham com inovação, e na parte de programas, nessa parte de definição de políticas, a gente quer colocar um pouquinho, uma pitada de inovação tecnológica e pedagógica nas nossas ações, né? Eu tenho algumas
informações para passar sobre a diretoria, né? A diretoria está inserida ali dentro da pró-reitoria de graduação, respondendo diretamente ao pró-reitor, né? Então, eu respondo diretamente ao professor Eduardo. E uma característica bem importante nessa gestão é que a gente está buscando fazer integração com outras pró-reitorias diretamente. É uma coisa que também eu vou estar passando, tá, Eduardo? Então, apresentar um pouquinho a equipe, mostrar o que é hoje a estrutura da DIRP, né? Eu chamo de DP ao quadrado E ao quadrado, porque é Diretoria de Políticas e Programas, então Pzinho ao quadrado, especiais ensino, Ezinho ao quadrado, mas também ela é carinhosamente conhecida como DIRP, né? Então, nós já fizemos algumas alterações de processo, nós já começamos o desenvolvimento de alguns sistemas, vai ter muita novidade aí, eu acredito que para esse ano já tem umas 2 novidades, para o ano que vem vai ter muito mais novidades aí, realmente trazendo o foco mais sistêmico, mais computacional para as ações da diretoria. Então, realmente pensar em programas, nos atuais programas e nos novos programas, que a gente pensa em novos programas ou remodelar alguns, utilizando como base alguns dados analíticos que a gente já vem levantando. E aí eu vou apresentar algumas coisas, Eduardo, aí, à medida que for passando, a hora que for o momento, você já vai me falando aí, que eu apresento algumas telas aqui, sobre sistema de indicador, sistema de PPC, né, sistema de como é que a gente está fazendo o fluxo documental do estágio, e aí para mostrar realmente essa característica e essa pegada tecnológica dentro da pró-reitoria, pelo menos dentro da DIRP, né, por enquanto, que é o foco de hoje. Beleza? Acredita que já posso tocar o barco? Sim, vamos lá. Então vamos lá, beleza. Pode apresentar. Então vamos começar do jeito que eu gosto. Eu falo pra caramba, tá, pessoal? Então, assim, eu vou tentar. Eduardo, me corta. Quando tiver algum ponto para levantar, você me corta aí. E aí eu paro um pouquinho, respiro e a gente vai tocando o barco sobre as características lá da DIRP. Eu vou mostrar para vocês um slide inicial, que foi a apresentação do nosso plano de trabalho, quando eu entrei na DIRP junto com o Eduardo. O Eduardo já estava, mas nós desenhamos junto esse plano de trabalho para explicar quais são as ações a curto prazo, né, levando em consideração o nosso curto prazo, 6 meses, e qual que vai ser a pegada da DIRP a partir daquela data, né, que foi 14/9. E aí eu vou apresentar algumas soluções que a gente já está trabalhando na DIRP, principalmente na parte de projetos, né. Então, os servidores que estão na DIRP hoje, eu não digo que eles são simplesmente só os servidores, né, do departamento, eles são os colaboradores que têm uma função de gestores de projeto, gestores de programa, gestores de projeto, né. Então, a gente está com essa pegada aí de estar trabalhando orientados a projeto. E aí, quando a gente trabalha realmente com essa pegada de orientação ao projeto, nós temos a fase de planejamento, a fase de desenvolvimento ou execução do projeto e a fase de avaliação dos projetos. E a partir da avaliação dos projetos, a gente colhe as métricas e indicadores e com essas métricas e indicadores a gente retroalimenta o sistema para o ano de 2021, para o ano de 2022, retroalimentando para a gente definir se as nossas políticas elas estão tendo sucesso ou se elas ainda estão bem acanhadinhas, se elas estão bem tímidas. E a partir dessa, a gente busca uma ideia de melhoria continuada, né? Então, eu vou apresentar rapidamente aqui os slides, depois eu passo para algumas soluções para a gente debater aqui o que a gente já está fazendo e qual que é o futuro aí para a gente estar definindo realmente esses programas, essas políticas e programas de ensino, tá? Em um dado momento eu não vou conseguir enxergar mais o chat, e aí Aí, Eduardo, você chama minha atenção aí, qualquer coisa. Tá. Combinado. Então, esse aqui é o slidezinho padrão que a gente vem trabalhando, né? Nós estamos trabalhando desde o início da gestão lá na DIRP, né? Hoje é dia 28, né, se não me engano,
são mais ou menos uns 45 dias que a gente já está executando essas atividades. Então, a nossa proposta, quando nós entramos lá, né, o professor Eduardo e o professor Ari, realmente era desenhar um plano de trabalho para a gente avaliar rapidamente, daqui 6 meses, o que a gente conseguiu efetivamente alcançar, tá? Então, o primeiro organograma, minha primeira visão quando eu entrei na DIRP era de que ela era composta por 3 coordenações, tá? A coordenação de desenvolvimento e regulação da graduação, a coordenação do sistema de biblioteca, que eu descobri que é um sistema muito grande, e a coordenação de políticas e projetos especiais de ensino, tal, a CPE. E aí, quando a gente fala de DIRP ou DPPEE, nós estamos falando de aperfeiçoamento do docente e do discente dentro da instituição, ou seja, são programas que a gente vai prover para a comunidade acadêmica para o desenvolvimento, para aperfeiçoar realmente as nossas ações dentro da instituição. E o acompanhamento e avaliação dos programas, né? Ou seja, a gente lança o programa, ou o projeto, e a gente faz o planejamento desse programa e desse projeto, faz o planejamento dele, faz o lançamento, acompanha a execução e avalia no final o que realmente nós obtivemos sucesso e o que nós obtivemos de desafios, né? Eu não gosto de falar muito de problema, eu gosto de falar de desafio, né? Então, o primeiro desafio aí realmente foi verificado aí que a CDRG, ela fazia o acompanhamento dos estágios da reitoria e os estágios obrigatórios curriculares, né? Acompanhava os egressos, PPCs, os NDEs, processo de reconhecimento e avaliação de curso, ou seja, muita coisa. E agora eu vou apresentar para vocês a equipe, a distribuição da equipe que está atualmente. O sistema de biblioteca, que é um sistema muito grande, cuida de todo o acervo de informações da UFT. Biblioteca, repositório, e aí foi até uma surpresa para mim o quantitativo de recurso que esse sistema todo demanda, né? Então, o patrimônio, o livro, o patrimônio que a gente tem e todo os sistemas e processos envolvidos para gerenciar isso é muito grande. E a CPE, que é realmente o lançamento que controla todos os programas que nós temos atualmente, né? PIN, que é o Programa Institucional de Monitoria Indígena, o Apoio ao Discente Ingressante, o PET, o PIBID, Profor agora foi para outra pró-reitoria, e o PMIAC, que a gente não lançou, e a gente fez depois eu vou explicar o que a gente fez com o PMIAC, né? Então, naquele momento, nós fizemos um levantamento do nosso portfólio de serviços. Então, quais são os serviços que a gente tem, né? Quais são os serviços que a DIRP ela vai prover ao público, né? E observamos, né, os programas em educação, as políticas de estágio, a gestão de projetos pedagógicos, o suporte aos núcleos docentes estruturantes. Aí uma coisa bem interessante, que é uma ação que a gente já começou a fazer, é realmente estimular o contato da Prograde com os NDEs. Então, assim, uma coisa simples que é um e-mail do NDE, nós já começamos a solicitar. Então, cada NDE com seu e-mail para a gente comunicar diretamente com o NDE. Porque o NDE ele é o guardião do PPC, né? Eu chamo de guardião do PPC. Ele é que faz toda a gestão do PPC, ele que avalia o PPC, né? Porque aí é outra coisa muito interessante que eu gosto sempre de reforçar. O PPC é um plano, né? Então, o PPC é um projeto. Então, um projeto que tem um planejamento, você constrói o PPC para fazer o planejamento, você executa o PPC, e em um dado momento você tem que avaliar o PPC, né? E espera-se que a avaliação seja aí anual e talvez as atualizações a cada 3 anos. O PPC não ficar muito defasado, né? Isso já está nos sinais, né? O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior já traz essa recomendação, né? E aí, reconhecimento e avaliação de cursos, gestão de apólices de seguro e gestão do acervo e repositório institucional. E aí vieram as perguntas que nós começamos a nos fazer em cima desse portfólio de serviço. Então, primeiro nós precisávamos definir quais eram os nossos serviços, depois agora nós estamos numa etapa de como é que eu otimizo esse serviço, tá? Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Não, né? Como é que eu otimizo esses serviços? Como é que eu aproveito melhor aquele meu recurso humano, que é o meu servidor público, principalmente? Nós temos uma equipe técnica altamente qualificada, em nível de mestrado e doutorado. Então, e essa equipe, ela tá num nível institucional que é o nível tático.
Então, é o nível institucional que vai fomentar realmente as políticas, as diretrizes, e esse nível, ele não pode fazer trabalhos operacionais, ele tem que pensar as políticas educacionais. Então, mas como que eu vou tirar o trabalho repetitivo, como eu vou tirar o trabalho operacional desse pessoal? Então, uma forma de otimizar realmente é com tecnologia, né? Então, a gente está colocando, já está pensando em tecnologias para fazer a otimização dos serviços. E aí, como gerenciar esses serviços, né? E aí, como eu falei para vocês, os nossos servidores da DIRP agora são conhecidos como analistas de projeto, tá? Então, eles vão acompanhar os programas, os projetos em execução, e como melhorar o nosso atendimento, porque as pessoas falam muito, olha, mas a gente tenta comunicar lá com o pessoal e demora, então, assim, talvez não esteja claro quais são os canais de comunicação, porque observando nesse primeiro mês a avaliação que nós fizemos da quantidade de horas de resposta às mensagens que chega, por exemplo, no monitoria, a RoboFT, não chega a 24 horas, a resposta é rápida, né? É claro que tem e a gente tem que deixar claro isso, por isso que a gente precisa melhorar o atendimento, tem que deixar muito claro qual que é o tempo de resposta para cada tipo de serviço que a gente está provendo, né? E aí a Prograde realiza a gestão dos programas e projetos e a gente precisa melhorar a gestão dos nossos recursos humanos, material, financeiro e tecnológico. Então, nós na DIRP, estamos trabalhando realmente orientados ao projeto. Então, essa pegada que a gente quer, esse ano de 2020, nós realmente estamos controlando alguns riscos, né, dado que esse cenário é um cenário novo, né, de Covid, então nós estamos controlando os riscos e, em paralelo, nós já estamos programando os projetos para o ano que vem. Então, a nossa pegada, realmente, a nossa proposta é de fazer uma gestão orientada a projetos. Então, com concepção de projetos, e programas e políticas, execução e implantação, e aí, cada vez que eu vou conceber um programa, cada vez que eu executar um programa, e cada vez que eu implantar um programa ou um projeto, eu estou provendo um serviço novo. E para eu prover um serviço, eu preciso de várias coisas envolvidas. Eu preciso saber qual que é o plano de comunicação, qual que é o plano de gestão de risco, e aí, aqui do lado, nós temos aqui, realmente, como que a gente está trabalhando. Né? O plano de comunicação, como é que eu comunico com o meu usuário de uma forma otimizada? Quais são os riscos que vai ter isso daí? Plano de integração, aí é outra coisa que eu vou mostrar para vocês. A DIRP não trabalha sozinha. A DIRP trabalha com a ProEst, com a ProEx, com a Progedep, com a DTE, com o STI, com o SUCOM, porque sozinho nós não vamos conseguir atingir o sucesso. Então, cada um com seus serviços, né, cada um com seus serviços, cada um com suas responsabilidades, para tirar também aquela questão de que a gente sempre fala, a Prograde não resolve tudo, tá? A Prograde, ela tem a sua carta de serviço, o seu portfólio de serviços para resolver, né? E aí, sempre buscando a qualidade, gerenciando o tempo, gerenciando o custo, porque executar projeto custa dinheiro e não é pouco dinheiro, tá? Quando nós fizermos a primeira prestação de conta desse ano, que vai ser a prestação que a gente vai fazer ao final do ano, vai ficar bem claro para a comunidade que a UFT, ela realmente investe muito, tá? Na parte acadêmica, mas a gente precisa realmente otimizar esse investimento, tá? Eu nem vou tocar na questão dos serviços, tá? Mas uma coisa, não vou aprofundar, mas uma coisa ideal aqui para a gente realmente é gerenciar o nosso catálogo de serviço, tá? E medir sempre o serviço, ou seja, medir os projetos e programas. E aí, nas nossas ações da DIRP, que ficaram a curto prazo, ficaram o quê? Né? Então, nós entramos ali, nós começamos a gestão em setembro de 2020, e nós projetamos aí até abril de 2021 alguns produtos, né? Uma coisa legal de estar trabalhando com um projeto é que nós podemos prover produtos e serviços, né? Então, aqui tem alguns produtos e serviços que nós gostaríamos de prover nesse período. Então, já em setembro, o primeiro desafio foi como é que nós iríamos viabilizar uma monitoria para um contexto de retorno emergencial, para um contexto de novas plataformas de ensino. Então, nós conseguimos lançar o programa de monitoria de tecnologia digital em tempo, assim, foi um final de semana, realmente, que a gente sentou Eduardo, Elenara, a gente começou a desenhar esse projeto, a correr atrás,
Em outubro, nós já trabalhamos, já estamos bem avançados na sistematização da atualização dos PPCs, a gente já colocou para publicar vários PPCs e já estamos concebendo o sistema de PPC, depois eu mostro um pouquinho o manual que nós já fizemos. Sistematização dos indicadores, começamos a trabalhar com o pessoal da PROAP, né, a questão dos indicadores, e aí só para tirar um gancho aqui, né, por que eu preciso sistematizar indicadores de programa? Porque eu tenho que lançar programas baseados nos indicadores que eu tenho. E os indicadores, nós temos os indicadores acadêmicos e nós temos os indicadores orçamentários. Então, já tivemos uma reunião muito legal com a PROAP, com o Deilon, com o Ricardo, o professor Eduardo Erasmo, para sistematizar esses indicadores, para que agora os programas, a gente realmente tire com mais facilidade, com maior facilidade, esses indicadores para lançar novos programas. Então, aqui tem uma interface grande com a STI, uma interface grande com a PROAP, né? O programa institucional de monitoria e tecnologia, ele não vem sozinho. Então, junto com o programa de monitoria, nós tivemos que fazer uma parceria com a PROEST para lançar o plano de dados e para lançar também o plano de equipamentos. Então, novamente, não é uma ação sozinha. Então, nós precisamos realmente juntar forças. E nesse caso aqui, nós juntamos bastante força com a PROAP e com a PROEST, lá com o professor Kerley, e com o professor Salmo, o Inácio. Então, foram pessoas que a gente já começou a conversar e já começou a viabilizar as coisas. Aquele negócio mesmo de derrubar muros ali e criar pontes, né? Na sistematização dos PPCs, nós provocamos, assim, diversas pró-reitorias, isso aqui é uma forma geral, cada um está construindo um pedaço daquilo que nós queremos prover para a comunidade acadêmica, que é um PPC mínimo, um PPC mínimo viável, ou seja, a partir de um modelo, a partir de um manual e a partir de um sistema de PPC, as pessoas vão conseguir, nós vamos conseguir dar uma padronizada, pelo menos um padrão mínimo possível aqui para os PPCs da UFT. Para vocês terem ideia, a equipe que faz que faz a correção, que faz a análise técnica do PPC, é composta por 3 servidoras cuidando aí, gente, de 64 cursos. Então, se nós não tivermos algo otimizado, a gente não consegue avançar, né? E aí, sistematização das atividades da secretaria, portal do coordenador, enfim. Então, só para vocês entenderem. E aí, nós chegamos à parte dos programas ativos, né? Nós temos diversos programas ativos. Alguns programas não puderam ser executados nesse período de pandemia, então, como eles não puderam ser executados, eles tiveram que ser redesenhados, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o PADI, o PIM e o PIME, né? Então, Programa de Apoio ao Discente Ingressante, Programa Institucional de Monitoria e Monitoria Indígena. Então, esses 3 programas, como nós não pudemos executar eles presencialmente, nós transformamos eles emergencialmente no Programa de Monitoria em Tecnologia Digital. Então, nós juntamos os objetivos de todos os 3 programas num programa só, em um contexto totalmente diferente, que é o contexto de pandemia. É um contexto que a gente não previa de ensino remoto, mas é o que eu sempre digo, reforço em toda reunião que eu participo. Nós hoje temos um contexto, o contexto que a gente está inserido hoje é um contexto que eu pensava para daqui 5 anos, tá? Então, a pandemia, ela pegou esses 5 anos de prospecção que eu tinha de inovação pedagógica e me obrigou a adaptar ele em 5 meses. Então, e essa é a realidade, a gente vai precisar se adaptar, tá? Porque eu não acredito que tão cedo a gente retorne aí uma vacina, tá? Alguma coisa do tipo. E nós precisamos gerenciar esse risco de que provavelmente vai demorar muito, a gente não vai conseguir ter um ensino presencial assim a muito curto prazo, né? Então, nós realmente juntamos isso aqui, tivemos uma ação com gestão de risco para fazer realmente esse programa. O programa de mobilidade acadêmica está retornando agora, tá? Então, eu já coloquei um analista já para a gente começar a trabalhar essa questão da mobilidade acadêmica, mas a mobilidade acadêmica, ela vai ser eu observo ela como uma mobilidade virtual, inclusive, né, do aluno estar participando de ensino remoto em outras instituições, enfim. E aí nós temos aqui o PIBIT e o Residência Pedagógica, que foram programas que nós precisamos viabilizar, inclusive o retorno às aulas naquele contexto,
né, no contexto de setembro, justamente para viabilizar esses programas, que estão agora acho que foi publicado o resultado final nessa semana. E o PET, né? E aí o PET eu deixo para o Eduardo, se o Eduardo quiser dar uma definida melhor sobre o que a gente acha do PET, o que a gente planeja para o PET futuramente, tranquilo, tá? Então, esses são os programas que a gente tem aí ativo, tá? Essa é a primeira coisa que eu mostro para vocês, que é realmente apresentar aí o que é a DIRP, né, em geral, como que foi o contexto que a gente iniciou a DIRP. E aí eu paro um pouquinho para abrir a palavra antes de avançar para as novas tecnologias. Se ficar alguma dúvida. Muito bem, Eri. Bom, eu queria falar um pouquinho desse contexto de inovação, né, e pensar a gestão da inovação pedagógica no tempo que a gente está vivendo, né. Então, muito se fala da pandemia, e se fala dos desafios, ou se fala dos problemas que vieram relacionados a isso, e nós temos trabalhado com essa sistemática de projetos, porque o próprio procedimento de desenvolvimento de um projeto, ele está voltado para a identificação de um problema, para a análise, né, por várias pessoas, né, desse problema, a gente põe na mesa mesmo, propriamente dito, virtual hoje em dia, começa a observar quais são as possibilidades que nós temos em torno disso e elabora, então, os objetivos, a metodologia de trabalho e até desenvolver, então, ou chegar a uma solução, né, as possibilidades de solução que nós temos para esse problema. Então, eu penso que hoje os desafios para a educação, né, nesse novo tempo e, sobretudo, com o encurtamento do prazo, como o professor Ari colocou, o que a gente teria um tempo de 5 anos para discutir, nós temos que fazer num tempo muito menor. Então, o desafio ele é maior porque a gente precisa pensar rápido, agir rápido e propor alguma solução que seja mais, não necessariamente finalizada, mas em processo constante, né, de análise, avaliação, melhoria, né, novos desenvolvimentos, até conseguir, então, chegar num produto que seja adequado a todos. E aí, o professor Ari apontando algumas questões aqui, eu lembrei um pouco do que eu falei ontem numa palestra que eu ministrei para os professores do estado da Bahia. Foi uma parceria entre o Sebrae Bahia e a Secretaria Estadual de Educação, em que eles estão discutindo lá o professor do novo mundo. Então, eles estão dando para esse tempo, né, chamando esse tempo de um novo mundo, porque a gente tem que se adaptar com uma velocidade muito grande a uma nova sistemática, mas, ao mesmo tempo, a gente, o estado da Bahia, assim como Tocantins, né, Pará, Maranhão, nós ainda temos um nível de desigualdade socioeconômica muito grande entre as cidades, as maiores cidades e aquelas menores e mais distantes dos grandes centros, né, ou pelo menos dos centros, né, para não dizer que Palmas é uma grande cidade perto das outras capitais. Então, o desafio para esse novo tempo é pensar essas políticas educacionais voltadas para o perfil do estudante. Então, o que nós tínhamos até, eu não vou dizer recente, mas assim, há pelo menos 10 anos atrás, o modo de pensar da universidade, ele era, ele não era focado necessariamente no estudante em si, mas a gente definia um procedimento. Inclusive, os processos de avaliação, eles eram muito mais lineares, muito mais
métricos, né, definia-se um procedimento e atuava em cima daquele procedimento, em cima daquele projeto fechado. Óbvio, a gente fazia discussão, né, análise e tudo mais, mas a partir nos últimos 10 anos, principalmente com a expansão do acesso à internet, com a expansão do acesso à tecnologia, quando ela começa a ficar um pouco mais acessível, né, à população, a gente começa a perceber uma outra dinâmica acontecendo dentro da universidade e dentro dos próprios cursos, né, em que a tecnologia precisava ser inserida nos contextos pedagógicos, né, nos contextos educacionais, com mais força, né, com mais presença, e os começam, então, a fazer cursos, a remodelar os seus projetos de ensino, seus planos de ensino, e os próprios programas, ou os próprios projetos de pesquisa, de extensão, eles começam a fazer uso também dessas tecnologias, e a gente passa, então, a compreender o processo de ensino, vamos dizer assim, numa outra perspectiva, a partir da aprendizagem. Então, é o que a gente tem buscado desenvolver hoje. Que o ensinar pelo ensinar, uma palestra, ela resolve, né? A pessoa, ela é uma perspectiva muito assimétrica. E quando a gente trata da aprendizagem, aquilo que o profissional desse tempo precisa aprender para ele estar apto a desenvolver uma função, a desenvolver a se desenvolver também profissionalmente, a gente passa então a trabalhar com essas aprendizagens e as múltiplas aprendizagens que são, inclusive, exigências desse novo tempo. Então, não necessariamente você aprender um conteúdo, né, característico da sua área de atuação, vai te dar as condições para que você atue nesse mundo 4.0, que a gente tem trabalhado muito em cima desse tema, que é um mundo tecnológico, é um mundo digital, é um mundo mais dinâmico, do ponto de vista não só do desenvolvimento tecnológico, mas da inserção das pessoas nesse mundo tecnológico. Então, veja, nós saímos de março até março, nós estávamos num contexto totalmente presencial, com todas as atividades organizadas, programadas para um tempo e para um espaço e um lugar. E, de repente, a gente passa para um estado de produção de conhecimento, de construção de conhecimento totalmente virtual. Então, nós precisamos construir novas competências, novas habilidades em torno desse novo processo de aprendizagem. Então, essa mudança, essa ruptura daquilo que a gente vinha desenvolvendo, ela se deu de forma muito brusca. Então, por isso que muitas pessoas sentiram essa mudança, sentiram mesmo como a necessidade de um desapego àquele modelo que a gente tinha, porque ele é um modelo confortável, em que você pode aprender sobre a tutoria de um docente presente fisicamente e que dá não só percebe pelo olhar, pela fala, né, como é que o estudante está, para um tempo em que, por exemplo, eu estou aqui e eu particularmente não gosto desse modelo em que está todo mundo com a câmera desligada, porque a gente não consegue se ver. Então, eu estou falando aqui literalmente falando para uma máquina. Então, a gente perde essa sensibilidade, né, do olhar. Então, é um novo processo e é um novo lugar para a construção desse conhecimento e aquilo que desse novo perfil profissional, inclusive.
Então, a gente precisa, ao longo aí desses novos desafios, né, não só do tempo remoto e virtual, compreender em que medida isso vai ficar presente na nossa vida pós-pandemia, né, depois desse processo. Então, talvez seja, o maior desafio nosso não é nem o tempo presente, o fazer em si, mas é olhar para trás, né, e saber o que nós tínhamos, viver essa experiência e saber o que é que nós vamos tirar dela de produtivo, de construtivo, para esse novo tempo em que a gente vai entrar, né, no futuro próximo. Então, essa é a grande pergunta. O que é que se espera de um programa de acompanhamento pedagógico num tempo como esse? Essa é o desafio que nós estamos trabalhando atualmente na pró-reitoria de graduação. Porque os modelos todos também já não atendem mais a essa nova dinâmica. Porque o estudante, ele não necessariamente ele precisa de um acompanhamento em relação a um conteúdo específico em si. Ele precisa de um acompanhamento para construir outras habilidades, como organizar o tempo e a sua agenda, como que ele vai coordenar esse processo digital com a sua vida social, com a sua vida familiar, né, como que ele vai fazer essa interlocução por meio dessas plataformas digitais, quais são as plataformas que são mais adequadas para cada perfil de estudante, né, porque nós não temos um perfil só, assim como, e nem é isso que se deseja, muito pelo contrário, para que a gente tenha um profissional que possa se desenvolver nesse novo mundo do trabalho, nós precisamos de que cada profissional tenha um conjunto diferente de habilidades, inclusive, para que possa se tornar competitivo, para que consiga alcançar os seus objetivos profissionais, para que consiga alcançar os seus objetivos pessoais a partir do desenvolvimento do seu trabalho depois que passar pela formação, ou mesmo durante a própria formação. Então, o pensamento todo em torno desses novos, né, o que é que nós precisamos desenvolver dentro de um programa de acompanhamento pedagógico, é o problema do qual nós estamos nos ocupando nesse momento. Porque o programa, por exemplo, de monitoria digital, ele foi um piloto e ele está acontecendo, e a partir dele nós vamos modelar um novo programa. Mas essa é a pergunta, né? O que é que o estudante precisa, que isso é o mais importante e o fundamental nesse momento, e que suporte que a universidade vai dar para ele que ele consiga não só ingressar num curso e conseguir acompanhar, mas se desenvolver profissionalmente. Então, dentre estas questões, tem uma série de outras que, a mim, são muito importantes, são fundamentais dentro desse acompanhamento pedagógico. Uma delas é que o estudante ele precisa conhecer o projeto no qual ele está inserido. Então, o PPC do curso, por exemplo, ele quando o estudante ingressa na universidade, muitas vezes ele não conhece ainda o projeto do curso. Então, conhecer esse projeto e saber por onde é que ele vai percorrer, ou qual o melhor caminho para percorrer esse projeto que foi desenvolvido, que foi, na verdade, que foi elaborado, né, por uma equipe relativamente grande, né, que um projeto pedagógico, ele tem aí, como o Ari colocou, né, os guardiões, que é o NDE do curso, Núcleo Docente Estruturante, mas ele é construído com a comunidade, com os colegas do colegiado, a partir de pesquisas, né, inclusive de
não exatamente de mercado, mas pesquisas com a comunidade sobre a expectativa que você tem em relação a esse curso, para a região e para o desenvolvimento da região. Então, essas coisas têm que estar muito articuladas para que o estudante conheça o curso onde ele está inserido, porque isso vai dar condições dele fazer um planejamento, inclusive, em relação a outras possibilidades, como a mobilidade acadêmica, que é desenvolver uma parte da sua formação em outra instituição, fazer um intercâmbio, né? Hoje nós temos, óbvio, uma dificuldade maior em relação a estímulo ao intercâmbio, inclusive internacional, por conta da contenção de recursos, né, do contingenciamento de recursos, mas nós temos outras instituições que dão apoio a essa mobilidade, né, e essa internacionalização. Então, conhecer as políticas que atravessam as instituições, ou que são pensadas no âmbito das instituições, é um passo muito importante para o estudante construir a sua trajetória e esse percurso profissional que vai dar para ele uma formação bastante personalizada, né? Então, uma coisa é você entrar no curso e fazer tudo que está ali previsto na matriz curricular. Outra coisa é você, além de percorrer essa matriz, você transitar por diferentes programas que são pensados e elaborados e construídos no âmbito da instituição e das outras instituições que estão próximas, como grupos de pesquisa, como na UFT nós temos esse conjunto de programas, né, especiais em educação, que pode ser o programa de educação tutorial, os programas de monitoria, o programa de mobilidade, o de internacionalização. Então, é um conjunto de ações que são pensadas para enriquecer o currículo desse novo profissional, desse profissional em formação. E é a partir disso que você vai poder conhecer, né, não só a sua instituição, mas poder conhecer o que é que existe, qual é o rol de possibilidades que você tem em torno dessa formação. Porque, veja, vou dar um exemplo bastante específico. Eu sou licenciado em Biologia. Então, quando nós entramos na faculdade, a maioria dos meus colegas, quando falava em biologia, pensava naquele biólogo de campo, pesquisador, que vai passar 30 dias na floresta, sabe aquela coisa bem romântica? E aí você começa a descobrir, então, que existe um leque de opção profissional para o mesmo licenciado em biologia, que é gigantesco, né? Desde a atuação em laboratórios de pesquisa, laboratório de análises clínicas, órgãos, né, do governo federal, estadual, municipal, que atuam tanto na parte de fiscalização ambiental, como também de elaboração de políticas ambientais, na docência, que é o nosso cerne, né, o licenciado atua na docência do ensino fundamental, médio, superior, além de, enfim, existe um leque muito grande, e a gente só passa a conhecer tudo isso à medida em que percorre, à medida em que avança, né, no curso. Assim como o estudante de pedagogia, que é o curso que eu atuo hoje, o estudante de ciência da computação, né, enfim, os vários cursos que nós temos hoje na universidade. Então, conhecer essas trajetórias, esses diferentes percursos, é o melhor caminho para você encontrar, inclusive, em qual aspecto da formação você vai investir mais tempo, né, estudo, qual é a área que está mais valorizada hoje. De repente você tem uma perspectiva não necessariamente ligada a
né, há um desejo de atuar numa área específica, mas que você passa a conhecer e você desenvolve um estímulo, né, você desenvolve um desejo de atuar numa área muito específica, e aí isso é que dá caminho para você definir quais são os passos, que curso que você vai fazer em outra instituição, que eventos você vai começar a participar, qual professor você vai convidar para te orientar no TCC. Então, pensar os programas institucionais é você abrir né, um leque de opções para que o estudante consiga, de fato, conhecer a sua profissão, em todos os seus aspectos. Então, esse é um pouco do que a gente tem pensado em relação a esses programas especiais em educação. Que eles consigam não apenas ampliar o leque de formação, mas também permitir que o estudante possa fazer diferentes percursos, diferentes trajetórias, e que então consiga conhecer todas, pelo menos assim, o máximo possível das áreas do curso e melhorar a sua formação. Então é um pouco isso que eu gostaria de falar, e eu penso que a gente poderia fazer uma dinâmica aqui, Ari, de repente ouvir um pouco, né, os participantes, se tem alguma dúvida, se a gente pode de repente construir também um diálogo com as outras instituições aqui. Eu penso que é um momento bastante oportuno para a gente discutir esses desafios, na perspectiva, né, de proposição de soluções. Então, Eduardo, pessoal, o microfone está aberto, assim, fica aberto aí um momento para vocês estarem levantando alguma questão, alguma observação, tá? Fiquem à vontade. A ideia é nós construirmos juntos aí algumas ideias, alguns encaminhamentos, né, Eduardo? Que é sempre bom estar ouvindo a comunidade. Então, fiquem à vontade. Experiências, né, de outras instituições também, dos estudantes que estão aqui, participam de algum programa em outra instituição, que possam trazer essa experiência, para a gente é muito importante. Alguém? Fica aberto aí, pessoal. Vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu participo do PIBIC, né? E é uma iniciativa muito interessante. Eu estou conseguindo desenvolver um artigo científico sobre um assunto que eu gosto. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer conceitos, estudar sobre coisas muito interessantes que eu não tenho acesso, pelo menos não tão profundo quando eu estou tendo na escola, por exemplo. Então, eu acho muito interessante, dá muitas oportunidades. De que curso e instituição você é, Andressa? Eu sou do IFTO, eu faço o segundo ano de administração. Muito bom. O PIBIC é um programa que na UFT ele é vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, né? É um programa de iniciação científica e que é especialmente importante também para o desenvolvimento do estudante, não só na pesquisa em si, mas compreender esses procedimentos, né, de elaboração de projetos, de desenvolvimento do projeto, divulgação de resultados, né, participação em eventos. Então, a participação no PIBIC, ela é também muito, muito importante para essa construção da perspectiva do pesquisador. Na Prograde, nós temos o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, né? Então, que é para os cursos de licenciatura, que também é um programa, assim, muito interessante, e outras instituições aqui do Estado também têm,
que vai, o propósito dele é promover essa iniciação na sala de aula mesmo, né? A iniciação para o exercício da docência, pensar, refletir e construir esses conhecimentos em torno da docência, que são, né, fundamentais para quem está no curso de licenciatura. Mais alguém gostaria de falar? Kathleen, acadêmica do curso de pedagogia, falou, não sei se você colocou o nome, se quer falar. Pessoal, fica à vontade, vamos quebrar esse gelo aí. Nós estamos aqui para ouvir, para discutir. Não se acanhem. Já que ninguém está querendo falar, professor, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Fernando, eu trabalho aqui na Prograde também da UFT, sou coordenador e interlocutor do PET. E eu queria abrir uma discussão sobre a questão do programa de educação tutorial com relação à institucionalização deles, né? Tem algumas universidades que gostaram tanto desse programa, que é uma iniciativa do governo, né? Ele já tem 40 anos já, é um programa que realmente trabalha com ensino, pesquisa e extensão, é um dos mais completos, né? Que a maioria dos programas tem um foco específico. E aí eu queria saber como é que a Prograde tem trabalhado e pensado em institucionalizar esse programa também, trazer ele também para que possa abrir para novos cursos, né? Porque desde 2012, se não me engano, não abriu mais editais no governo. Então, as universidades têm feito internamente, né? Muito bem. Fernando. Eduardo, o PET é seu xodó, né? Então... O PET como o Fernando colocou, é um dos programas mais completos que nós temos. Ele é um programa de educação tutorial, então tem um tutor, tem um professor que tutora um grupo de alunos, e esse grupo de alunos, eles se desenvolvem tanto no ensino, como na pesquisa, como na extensão. E eu diria ainda que até na própria gestão, né, mas é uma gestão mais voltada para a profissionalização, a gestão do tempo, a gestão a própria organização da vida acadêmica, da vida universitária, financeira. Tem uma série de ações que eu acompanho, especialmente com o PET Pedagogia, do campus de Palmas, em que os estudantes, eles promovem ações para o curso, ações para a comunidade, ações internas para que eles mesmos se desenvolvam, e a gente percebe não só uma integração muito, muito grande entre os estudantes, né, mas também a produtividade, e não é a produtividade numérica, é a capacidade de organização, às vezes, dentro de uma disciplina, de uma turma, né? Esses estudantes, eles acabam construindo um protagonismo muito, muito grande em relação a essa autonomia acadêmica, a autonomia para se desenvolver profissionalmente. Porque uma coisa que a gente não pode perder o foco é que quando a pessoa acessa a universidade, quando ela faz um vestibular, quando ela faz um processo seletivo, se inscreve no SISU, né, ingressa, ela tem a expectativa de uma formação profissional, né, e a universidade, ela oferece um conjunto, né, de condições para que esse estudante se desenvolva profissionalmente, né, nas diferentes áreas e pelas diferentes perspectivas que nós temos, né, pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão, e o PET, ele articula tudo isso. Então, ele tem uma característica que eu tenho um carinho especial por esse programa, exatamente por essa transversalidade na interlocução do tripé universitário. Então, é o que a gente tem trabalhado aí, com certo esforço para pensar um programa
que ele esteja próximo dessa articulação que o PET tem, mas que responda mais à necessidade de desenvolvimento do curso do que necessariamente das pessoas que compõem o programa. Então, ele teria ações mais voltadas para o curso de graduação. Entende, Fernando? E que seria a definição, né, das áreas, a pesquisa seria voltada para o curso, a extensão seria voltada para a comunidade que esse curso atende, para que os estudantes não só aqueles que estiverem vinculados ao programa, mas todos os estudantes do curso possam atuar como agentes, né, de transformação dentro desse programa, e que possam fazer interlocução. Então, essa é uma das perspectivas que a gente tem para esse novo programa, que vai integrar, na verdade, todos os outros programas que nós temos. Então, tem ações específicas para a monitoria, né, mas ainda numa perspectiva disciplinar, tem ações específicas para a tecnologia digital hoje, tem ações específicas para a monitoria indígena, para ações afirmativas. Então, a gente quer reunir e compor um programa robusto que dê conta de todas essas ações articuladas, né, transversais, e que consigam responder não só à expectativa que o projeto pedagógico do curso tem, porque a nossa responsabilidade enquanto instituição é de desenvolver esse projeto na sua integralidade, mas que os estudantes que vão passar por esse projeto de formação consigam não só se apropriar desse projeto, mas também devolver, né, para a instituição aquilo que a sua avaliação e a sua contribuição para o desenvolvimento do curso, né, do programa de formação que participa. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem esperado, né, para este novo programa. Isso, e reforçando, né, Eduardo, pelo que nós estamos observando, e acredito que vai ser uma constatação que nós vamos ter, é de que é melhor ter um programa um programa mais robusto, né, um programa mais bem desenhado que um quantitativo maior de programas que não atinjam, não cubram que atinge todas essas áreas, né? Então, o PET é um programa, a concepção dele é muito interessante, né? Então, como o Eduardo falou, ele olha ensino, pesquisa e extensão. E aí uma coisa que a gente tem, que nós temos falado bastante, e quando a gente enfatiza que a gente precisa otimizar, precisa melhorar o PPC do curso, é porque é no PPC do curso que começa tudo, que nasce todas as ações para o desenvolvimento daquele curso. Então, nós precisamos melhorar o PPC do curso e inserir, e os programas e as políticas, programas e projetos vêm para contribuir no desenvolvimento desse curso. Então, é aquele aporte institucional, aquela disponibilização de recurso institucional, que é o que a Prograde faz, porque nós somos nível tático, para que o operacional, para que o curso, baseado nesse fomento, nesse financiamento, consiga desenvolver ações específicas para ele se desenvolver. Porque cada curso tem suas especificidades, né? Cada curso ele tem ações, tem cursos que tem uma rapidez maior, ele precisa responder maior a algumas demandas, tem outros cursos que não. Eles precisam desenvolver muito mais o debate dentro do curso do que o desenvolvimento. Por exemplo, a computação é rápida, né? Ela precisa de um desenvolvimento. Às vezes, a diferença de time de um curso para o outro é totalmente diferente. A computação, o longo prazo para a computação é 1 ano, né? E para outros cursos, 1 ano é curto prazo. Então, o PET ele ajuda muito com isso. Os alunos, junto com a orientação do professor, eles vão observando as novidades que estão tendo naquele curso, quais são as inovações pedagógicas que pode levar para aquele curso. Então, assim, o que eu acredito,
O que a gente está atendendo aí, né, Eduardo, é para uma junção dos programas em um PET institucional robusto. Então, acredito que seria nessa linha. E primando pela qualidade e não só pela quantidade. Né? Eu acho que é isso, Fernando. Você acredita que tem mais alguma observação? Fernando, você é o cara do PET, né? Não, legal, legal. Então, era isso mesmo. Na verdade, eu meio que sabia da resposta. Eu queria, porque é algo que o pessoal sempre pergunta, né? O pessoal gosta muito, tem muito contato com alunos e professores, e eles sempre perguntam quando é que vai sair edital? E vai ter um interno da UFT. E aí, gostei aí que frisou com relação ao foco, né? Porque, assim, atualmente o foco do PET é no aluno. Então, ele quer formar o aluno. Inclusive, o nível de sucesso dos alunos egressos do PET é muito grande. A maioria deles sai, vai para o mestrado, vai para concurso de docente. Temos muitos já no doutorado. Inclusive, amanhã nós temos uma parte especial do PET. Estão todos convidados, aí tem a programação, está aberta também no site, e vamos ter abertura, e nós estamos com um aluno do doutorando, temos indígena que está finalizando o mestrado, temos vários professores, então, várias pessoas em outros países, então, o foco é no aluno, né, e aí eu vi que vocês também... É isso aí, é aproveitar essa experiência exitosa, né, Fernando? Nós temos hoje, pensando na UFT toda, são 64 cursos com 53, 54... O áudio muito baixo. É o do Fernando que está baixo, não? Nós temos hoje 55 habilitações, né? Na verdade, 64 habilitações e 55 cursos, assim, colegiados de curso. Então, salvo engano, são 9 programas, né, Fernando? Então, nós precisamos ampliar, né, num quantitativo suficiente para atender, né, um conjunto maior de estudantes. A dinâmica, né, ainda está em processo de elaboração, a gente precisa construir, inclusive, junto com estes programas, mas a expectativa é de que a gente consiga mudar esse perfil do acompanhamento pedagógico, né, mudar a perspectiva do acompanhamento voltado para o desenvolvimento do projeto do curso. Então, essa perspectiva que o Ari acabou de falar, quando a gente trabalha com a elaboração e o desenvolvimento de projeto, a gente tem um cronograma de desenvolvimento, a gente tem objetivos a serem cumpridos, a gente tem indicadores a serem avaliados, e o projeto pedagógico do curso, ele também é um projeto. Então, ele precisa desse acompanhamento, desse monitoramento, dessa avaliação contínua, né, longitudinal, para que a gente possa, o tempo todo, ir melhorando, né, e atualizando esse projeto. Então, a ideia é que esse tutor, junto com esse grupo de alunos, possam contribuir com essa sistematização, né, com esse acompanhamento do desenvolvimento do projeto de curso. E não só como uma competência do núcleo docente estruturante, mas que as ações no nível, né, de desenvolvimento acadêmico mesmo, ocorram também por meio da participação dos próprios estudantes, né, efetivamente ligados à prática e ao contexto do desenvolvimento profissional. Porque não é um projeto que é feito por um grupo de professores, é um projeto para a formação profissional daqueles estudantes que estão lá. Então, a definição, inclusive, dos percursos, né, aquilo que a gente fala bastante também, e tem falado muito, né, a possibilidade de escolha de novos percursos formativos, né,
a ampliação, por exemplo, da carga horária para componentes curriculares eletivos, optativos, a condição do estudante poder fazer uma mobilidade acadêmica e de aproveitar esses conhecimentos que ele pode construir em outras instituições, para dentro também desses cursos. Então, é um projeto, como eu posso dizer, ousado, né, do ponto de vista do seu desenvolvimento, né, do próprio desenvolvimento, mas se ele for bem projetado, né, e tiver essas etapas de acompanhamento, eu acredito que ele vai dar um resultado muito positivo, não só para a instituição, mas especialmente para os estudantes que serão beneficiados por este programa, que não é especificamente os estudantes que são vinculados ao programa, mas todos os estudantes do curso. Então, é um processo solidário de construção desse processo formativo. Ou seja, o aluno ele já se torna um multiplicador no curso, né? Então, realmente é aquela questão da gente estar multiplicando, fazendo mais com menos, né? Porque até tem uma pergunta aqui, né, sobre, aqui no grupo, qual é o impacto dos cortes financeiros governamentais nos projetos científicos e acadêmicos, acho que é projeto de forma geral. Eduardo, e aí... a gente tem já uma previsão de redução de orçamento para o ano que vem, e é um momento delicado para todas as instituições, né, não só para as universidades federais, né, para os institutos, também imagino que as outras instituições também devam estar passando, né, por dificuldades. Então, a gente tem que, nós, né, enquanto gestores nesse momento, não é só pensar na ampliação desse recurso. Isso é fundamental que a gente, para investimento para educação, para desenvolvimento científico e tecnológico, a gente tem que sempre lutar e brigar pela sua ampliação. Mas eu sempre digo também que a gente vai conseguir conquistar isso à medida em que a gente apresentar um resultado bastante satisfatório. Então, é dizer assim, olha, nós temos um programa que dá certo, temos um programa que gera estes resultados, né, e não são resultados, como eu disse anteriormente, só quantitativos, são resultados que indicam uma qualidade. E aí a gente consegue, então, viabilizar também novos recursos para isso, né, em torno de um programa. Eu penso que quando a gente fala em inovação hoje, tem muita gente que ainda vincula a inovação a uma máquina, a uma inovação só tecnológica, como se fosse um novo equipamento, né, um novo programa, um novo sistema. Mas a inovação, até chegar nesse nível, você precisa ter uma rede de cérebro para poder pensar isso, né? E uma pessoa sozinha também não faz. Então, quanto maior for a rede, né, quanto maior for a capacidade que a gente tem de gerar resultado aos problemas que nós temos ou que nós estamos vivendo, maior será a nossa capacidade também de produzir essas inovações. E elas, quando a gente fala em inovação pedagógica, não é inserir o uso de uma tecnologia na sala de aula, mas é você repensar todos os processos de aprendizagem. Então, veja, necessariamente a gente precisa de um professor. E isso é uma coisa que eu até discuti ontem no outro evento. Há uma preocupação de que o uso
das tecnologias para mediar o ensino hoje possam reduzir né, o mercado de trabalho para professores e tudo mais. E eu digo, vai depender muito de como nós nos comportarmos dentro desse próprio mercado. Se nós conseguirmos produzir, se nós conseguirmos inovar nas metodologias de ensino, que é no modo de operar essas aprendizagens, no modo como nós vamos nos desenvolver em relação a essas mudanças, nós vamos ampliar o nosso mercado de atuação, né, a nossa capacidade de atuação dentro do ensino. E se não, se a gente se ausentar desse processo, se nós simplesmente recusarmos a possibilidade, vai chegar alguém que vai imprimir alguma outra solução tecnológica, e aí possivelmente é aquela solução em que utiliza a inteligência artificial e que dispensa, de fato, a presença humana nessa interlocução. Então, não significa que ela não vai aparecer também. Só que ela tem que aparecer ou ela pode aparecer como um suporte ao docente, e não uma substituição ao docente. Então, nós temos que saber fazer uso de tudo isso, né, e replanejar o nosso fazer, o nosso cotidiano, na pesquisa, na extensão, no ensino, na nossa atuação, de modo que a gente não permita que a máquina seja mais importante do que a gente, né? Ela é um recurso, ela faz a mediação, mas ela só faz isso porque tem alguém pensando por trás dela. Então, não é, Ari? E aí eu estou falando aí, já estou entrando na sua seara, mas é um modo como a gente precisa produzir inovação dentro da educação hoje. Então, e aí é uma coisa assim, muito simples, por que eu vou deslocar um professor e 40 alunos para um espaço físico para assistir uma palestra? Né? A não ser que tenha um processo de interação que seja completamente, né, indispensável, você faz esse deslocamento, senão você pode substituir por um recurso tecnológico. Então, é uma outra perspectiva da aprendizagem. Agora, isso não vai excluir jamais, em tempo algum, a importância da presença física, não só na instituição, mas nos espaços de produção de conhecimento, porque não há ainda ferramenta que substitua a nossa capacidade criativa quando nós estamos num grupo, né, juntos no mesmo espaço, porque é da nossa natureza, é da natureza humana, a gente construir a partir da integração. Então, dificilmente a gente vai conseguir produzir mais se nós estivermos cada um isolado na sua casa, no seu escritório, enfim. Mas esse é um momento de aprendizagem para isso. O que é que a gente pode manter, o que é que tem qualidade utilizando um recurso tecnológico e o que não tem qualidade. Então, antes da gente refutar tudo e dizer assim, ó, nada presta por meio da tecnologia, a gente tem que parar e pensar, vamos testar, né, e fazer, aí a gente aplica o método científico, né, eu levanto o problema, eu elaboro ali os objetivos, estabeleço as hipóteses, vou desenvolver a metodologia, vou testar aquilo e vou dizer, olha, isso aqui se aplica ao meu trabalho, isso aqui é bom para o meu trabalho, e eu posso melhorar ele dessa forma. Isso não se aplica a esse trabalho, então não dá certo por isso e aquilo. Então, esse eu penso que o estado em que nós estamos vivendo hoje é um estado de
nós fomos forçados, né, nós somos impostos a essa mudança a partir desta condição, de uma condição externa a nós, que é a própria pandemia, mas nós vamos tirar o que disso? Né? Vamos esconder no quarto e ficar lá esperando tudo isso passar e depois sair e se deparar com um tempo em que a gente não tem mais, não se adaptou a essas mudanças? Ou que as soluções elas vão chegar de cima para baixo, de fora para dentro, né? Então, ou a gente participa da mudança, né, e imprime aquilo que a gente considera ideal, importante, correto, melhor, testa também, faz uso, experimenta, se dispõe, né, a fazer isso, ou a gente vai simplesmente dizer, olha, eu não quero, isso não serve para mim, e aí em algum momento nós vamos entrar numa segunda etapa, que é aquilo que vai chegar para a gente como uma obrigação de fazer, e não como algo que eu pude participar e indicar porque é que aquilo não funciona, né? Ou porque é que aquilo não se adequa, não se adapta à minha área, ao meu laboratório, né? À minha vida, ao meu cotidiano. Então, eu vejo como um desafio, foi um desafio, a gente já está indo para o 8º mês, né, de desafio, né, é o 8º? Já deu 7, estamos indo para o 8º. E são 8 meses que eu penso que já deu tempo, né, da gente passar pela fase da crise, de pensar assim, nossa, que loucura, né, o que vai acontecer, para agora um estado de... nós conhecemos o problema, sabemos o que nós temos, e a gente pode, então, começar a acalmar um pouco, né, dialogar a partir desses problemas que estão se apresentando e tentar encontrar algumas soluções, né, e, inclusive, fazer essas escolhas, dizer assim, olha, eu, por exemplo, gostaria de estar fazendo esse diálogo com vocês hoje presencialmente, inclusive a gente teria uma outra dinâmica. Mas, por quê? Porque está eu e o Ari falando aqui. Agora, se fosse para a gente ir para um espaço, para um auditório, para só falar e não ter interlocução nenhuma, então eu preferiria fazer por aqui mesmo, entende? Então, o que é que nós vamos definir para o futuro? Quais serão as escolhas que nós faremos para o futuro? Os nossos eventos, eles terão uma parte virtual, uma parte presencial, as nossas atividades acadêmicas, elas terão uma parte ou um conjunto maior de atividades virtuais, reduzir custos com deslocamento, custos com, enfim, com tempo, né? É possível fazer isso? Não é possível? Prejudica? Então, tudo isso a gente precisa colocar na mesa hoje. Não porque isso vai definir o padrão que a gente vai ter no futuro. Isso vai definir quais são os caminhos que nós teremos no futuro. Então, é mais ou menos isso que eu tenho pensado. Então, a gente tem que fazer... tem que adaptar para o novo tempo. Não significa que a gente não vai dar conta de fazer isso agora também, né? Isso. E, Eduardo, até o programa de monitoria em tecnologia digital, que foi esse que nós lançamos por último, é um programa que veio realmente para contornar esse risco que apareceu, né? Então, e aí você tocou na questão da parte tecnológica, eu sou cientista da computação, então você já foi para um caminho que eu gosto pra caramba, que, assim, a dúvida das pessoas fica nisso, né? A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Como é que vai ser isso? Aí é aquela mesma coisa que eu expliquei lá da nossa diretoria. A nossa diretoria, ela está ali num nível tático, e por estar naquele nível, ela tem que ser a diretoria que pensa nas políticas, que pensa nos programas, ou seja,
a máquina, ela substitui muito o trabalho repetitivo. Então, a inteligência artificial hoje, o que ela faz? Ela pega um trabalho que é repetitivo e ela busca ali substituir o trabalho repetitivo. Nós temos uma área da computação chamada aprendizado de máquina, que está sendo desenvolvido algoritmos, está sendo desenvolvido novas tecnologias para prover a capacidade de aprendizado da máquina. Mas ainda assim, é bem limitado, a gente ainda está no começo. Agora, o que é sempre importante frisar é a capacidade criativa do ser humano, até o momento, a gente não conseguiu substituir. Então, o professor que fica preocupado, mas realmente o professor vai ser substituído. O que eu vejo hoje, e aí a impressão do professor Ari Henrique, que ministra a aula de banco de dados. Se eu continuar passando aquele conteúdo, aquela aula expositiva, que eu sempre fazia, que eu estava acostumado de tentar transmitir o conteúdo sem interação, ou seja, sem debater o conteúdo, provavelmente isso pode ser um problema futuramente para mim. Que é, como você falou, por que eu vou fazer uma palestra presencialmente se eu posso fazer ela à distância, né? Isso é algo para a gente refletir. Então, será que o aluno que eu estou recebendo hoje, e aí eu vejo isso muito na computação, é o aluno que vai se adaptar àquela aula expositiva? Talvez não. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu tenho estudado muito metodologias ativas, tenho estudado muito aprendizado baseado em projetos, baseado em aprendizado em time, porque essa geração ela é diferente. É o que eu falo, para você alcançar um determinado conhecimento, você pode acessar esse conhecimento de várias formas diferentes, né? E aí, o que eu digo assim, a tecnologia ela não vai substituir o professor, porque o professor ele tem essa flexibilidade de mostrar de pegar e percorrer esses caminhos diferentes, né? Então, por exemplo, tem aluno que aprende melhor com a metodologia tradicional, mas tem aluno que vai aprender melhor com um time, né, com um grupo de colegas, tem aluno que vai aprender melhor utilizando tecnologia. Então, eu digo assim, não é uma verdade, não vai ser uma verdade absoluta que a tecnologia vai substituir, assim como não vai ser uma verdade absoluta que o ensino tradicional ele vai ser sempre o que vai se adequar melhor ao aluno. Então, e aí, quando nós estamos nessa parte dos programas, né, quando a gente pensa num programa, nós temos que começar a pensar esse tipo de indicador, tá? A gente tem que começar a observar o comportamento do aluno, o comportamento do professor, das metodologias, e a gente tem que começar a pensar, chegamos no momento em que o ensino presencial não é possível. Como que eu posso continuar o ensino e como que eu posso continuar acessando o aluno? Aí a gente lança um programa, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Por exemplo, a Proeste lá, né, o Eduardo? O nosso aluno tem dificuldades com conexão com a internet. Como é que eu posso lançar um programa para contornar essa dificuldade? E assim, o grande desafio a gente precisa lançar programas partindo de indicadores, né? Partindo de debate. Então, a diretoria, até esse momento que a gente está conversando aqui, o Eduardo está me trazendo coisas novas aí, a gente nunca sentou assim para falar bem a fundo de educação 4.0, de EduTech, né, que são novidade. Então, assim, até o pessoal fala muito, e educação 4.0 ali, como é que é isso? Educação 4.0, ela já é voltada para esse mundo 4.0, né, indústria 4.0, agricultura 4.0, e essas tecnologias 4.0, elas envolvem o quê? Elas envolvem inteligência artificial, elas envolvem biologia sintética, ela envolve robótica, ela envolve internet das coisas, ela envolve sistemas cyberfísicos. Sistemas cyberfísicos é a mesma robótica. Eu estou esquecendo algum tema aí, mas ela envolve todo esse conhecimento. E é conhecimento tecnológico que veio para ficar. Então, por exemplo, as pessoas vão começar a ouvir muito sobre as redes 5G, né? Tá uma briga aí da Huawei aí com Ericsson, com Nokia pela concessão do 5G. Porque o 5G vai trazer uma conectividade tão grande para a gente que por que eu não vou usar um relógio, por que eu não vou usar um óculos ou uma roupa que está conectada à internet?
e a internet das coisas. E por que eu não posso pensar com esse mundo todo integrado, integrar homem com máquina? E o professor vai precisar ir para esse caminho. Porque o ensino hoje não é só aquele ensino tradicional dentro da sala de aula. O ensino também, ele vem sendo apoiado pela tecnologia. E o nosso desafio é isso, é ter essa sensibilidade de entender essa mudança de contexto para que a gente crie políticas e programas que atendam a esse novo contexto. Então, por exemplo, a gente está falando aqui eu até falei aqui de tecnologia 4.0, daqui a pouco está saindo uma tecnologia 5.0. E aí eu vou precisar fazer programas em que apoie docentes e alunos. Lembra que a DIRP, ela tem que fazer isso, ela tem que trazer programas para aperfeiçoar a atuação dos docentes e dos alunos. Porque se a gente também não coloca um programa, por exemplo, igual de monitoria digital, onde a gente vai produzir um repositório de objetos virtuais, onde a gente vai entender agora usar ferramentas de apoio tecnológico à educação, se a gente não começar a entender esse contexto, se a gente não começar a inserir os docentes e discentes nesse contexto, quando esses nossos discentes forem para o mundo lá fora, né, e aí o mundo lá fora é a sociedade civil, é o mercado, é o governo, quando for para o mundo lá fora, eles não vão estar inseridos. Porque o governo hoje, aí a gente pode falar de primeiro, segundo, terceiro setor, o governo hoje ele tá migrando para um governo digital. O mercado hoje é um mercado digital. E a sociedade civil organizada e também a não organizada, dado esses outros dois, dado o governo e dado o mercado, ele já está tendo que se adaptar. Porque, assim, os bancos estão diminuindo o número de funcionários, está fazendo pela internet. O ensino, ele tá partindo mais para a parte tecnológica. Então, a gente precisa preparar precisamos preparar os nossos docentes para que os nossos docentes preparem os nossos discentes para esse mundo lá fora, que é o mundo tecnológico. Então, é como o Eduardo falou, nós não podemos não entender, a gente não pode ficar parado e não entender que o mundo está mudando. E aí eu falo para vocês, coisas que a gente debate na ciência da computação. Aquele contexto que a gente imaginava que seria lançado daqui 5 anos, gente, foi lançado em 5 meses. Vocês vão ver aí uma nova forma de pagamento agora, que é pagamento pelo WhatsApp, né, pelo Pix, né? Então, assim, daqui a pouco, gente, não duvidem, daqui a pouco já vai ter outra tecnologia que vai estar vindo. 5G está aí. 5G, aí eu digo, quem assistiu o Fantástico esse final de semana teve uma ótima oportunidade para entender um pouquinho do que é o 5G. Se não entenderam ainda, corram atrás de entender o 5G. A conexão ela vai ser instantânea, vai ser muito rápido. Então, e aí o pessoal, a partir disso daí, o pessoal vai desenvolver novas tecnologias, vai desenvolver novos pensamentos em cima disso. Então, assim, a tecnologia não pode ser inimiga, a tecnologia ela tem que ser aliada. E o mundo ele está partindo para essa parte tecnológica e a gente precisa se adaptar, né? O ser humano está no mundo hoje porque ele passou por todo um processo de adaptação e evolução. E ainda assim o mundo vai exigir da gente esse processo de adaptação e evolução a partir de agora, desse ponto para frente, né? É isso. Bom, eu vou aproveitar aqui, já estamos chegando quase no tempo, e eu imagino que vocês devem querer participar de alguma outra atividade do evento, então, inclusive para resguardar um tempinho aí para vocês tomarem um café, né, dar um respiro antes de ir para a próxima atividade, eu já vou encaminhando aqui para a finalização, e eu gostaria de trazer uma fala aqui de um professor do meu curso, do curso que eu atuo, que é o professor Paulo Fernando de Melo Martins. É um professor que ele fez uma interessante reflexão numa reunião nossa. Ele diz que a educação ela precisa sair da retaguarda e ir para a vanguarda novamente. E eu concordo com a postura dele, com a posição, ou com a opinião dele, de que a gente recebe muitos estímulos externos e atua a partir desses estímulos externos. Então, ou a gente aceita, ou a gente fica ali reclamando e às vezes até se contorcendo um pouco até acomodar e aceitar. Então, a gente precisa pensar em novos processos, né, em que promovam cada vez mais a nossa integração, estimulem a nossa criatividade, e permitam que a gente, de fato, produza conhecimento, construa conhecimento.
Então, a educação, né, ela é o espaço para isso, né, é o espaço por excelência para a construção de conhecimento e produção de novos conhecimentos. Então, eu não consigo aceitar que a gente seja estimulado a. Então, como o professor Ari colocou, a 5G está aí, a gente está trabalhando, por exemplo, com moeda digital, né? A maioria, eu vejo muitos estudantes nossos que já utilizam bancos completamente digitais, ou seja, e aí nós temos ainda processos muito próximos do analógico também, ao mesmo tempo, né? Então, eu penso o seguinte, nós precisamos, eu acho que esse é um momento importante de reflexão sobre esse estado que a gente está vivendo e o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Quem tiver a oportunidade de construir algo novo, vai conseguir sair, né, à frente, nessa vanguarda do tempo, tão logo a gente passe por esse processo de readaptação e de reconstrução desse novo mundo, dessa nova forma de viver. Eu não vou dizer assim, é o novo normal. Não, é um novo tempo. Né? A gente vai entrar num novo tempo, num tempo em que nós vamos ter que fazer outras escolhas. São outras, passar por outras estratégias, inclusive de organização do tempo. Então, é isso. Gostaria de agradecer ao professor Ari, agradecer a presença de todos aqui. Chegamos a 100 pessoas, né, na sala. Eu agradeço muito a participação de vocês. Dizer que, ainda que a gente tenha receios, né, sobre todas essas novidades, sobre tudo isso que está aparecendo, eu penso que esse evento, ele é um espaço exatamente para a gente construir esse diálogo, né, e essa interlocução sobre os desafios desse novo tempo e aquilo que a gente pode produzir de inovação. Então, um bom evento para todos, uma boa semana. Ari, se quiser finalizar, fique à vontade. Não, tranquilo, foi boa a discussão, o debate aqui, a conversa com vocês, eu agradeço a presença de todo mundo. Nós estamos lá, a Prograde, né, a DIP e a Prograde estão abertos aí a estar participando de outros eventos, né, Eduardo? Principalmente falando desse contexto digital aí, inovação em programas, e é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau.